tema, nós conversamos várias vezes aqui, né, na escola sobre conselhos, né? E sempre tem sido estimulado nas paróquias, os padres, a própria campanha da fraternidade, né? Falando de políticas públicas e estimulando que os cristãos, né, que os católicos se envolvam em todas as atividades, principalmente em conselhos. E ninguém melhor para trazer até nós todo o funcionamento dos conselhos municipais, das suas finalidades, do que o Hudson, que está à frente dessa pasta no município tão importante como Cascavel. É um jovenzinho, mas muito bem preparado. Vem aqui, Hudson. Vamos aplaudir o Hudson aqui. Boa noite a todos. Primeiramente quero me apresentar. Meu nome é Hudson, eu estou secretário de Assistência Social do município de Cascavel desde janeiro de 2017, o prefeito nos deu essa oportunidade. Eu estou servidor público do município desde 2006, em que eu sou concursado, o concurso é de agente administrativo. Já como concursado, eu fiz minha faculdade de Engenharia de Produção Agroindustrial, mas meu carinho e respeito por essa política, onde desde o início eu trabalho, fez com que eu permanecesse até hoje no município e acabasse não exercendo a minha formação, que é engenharia. Quero agradecer ao vereador Olavo pela oportunidade, pelo momento aqui que está me oportunizando, um momento de diálogo com vocês, né? Não é uma palestra, quero que tenhamos uma conversa ampliada, em que a cada fala minha ou a cada slide, gostaria, se tiver alguma dúvida, possam erguer as mãos, a gente interrompe, fazemos a pergunta e já respondo, vamos em frente, tá bom? Vamos lá. Temos um velho ditado que diz que conselho, se fosse dono, não se dava, né? Mas nesse caso aqui que nós vamos falar dos conselhos municipais, é diferente. É diferente principalmente para nós, gestores públicos, né? Os conselhos municipais são instâncias participativas e democráticas. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um espaço em que são discutidas políticas públicas, em que ali estão presentes a sociedade civil representada e o poder público, ambos de maneira paritária. O que quer dizer isso? Para que seja justo, é necessário que um conselho tenha o mesmo número de pessoas da sociedade e, do outro lado, o mesmo número de pessoas do poder público. Por quê? Para que seja possível um espaço democrático, um debate justo, em que ali teremos pessoas com direito de voto, tanto por parte da sociedade, como por parte do executivo municipal, estadual ou federal. Certo? Então, os conselhos, eles são extremamente importantes, por isso que eu digo que nesse caso, os conselhos, se o gestor for muito racional, vai seguir os conselhos que for deliberado dentro desse espaço, porque é ali que você vai ter a oportunidade de ouvir os anseios da comunidade e uma pauta que você vai levar para o debate. Por exemplo, nós lá da assistência social queremos gastar um valor na compra de cesta básica. Se eu for racional e passar pelo conselho e dizer: conselho, você aprova que eu compre 100 mil reais em cesta básica? E o conselho dizer sim, eu como gestor eu vou estar respaldado futuramente de que essa compra ela é legítima. Diferente se o conselho simplesmente falar: olha, não aprovamos essa compra de 100 mil de cesta básica porque nós não temos demanda. E eu como gestor insistir, mesmo com a desaprovação do conselho, ir em frente, aí eu vou estar cometendo um erro grave. Por quê? Porque eu não vou ter o respaldo da sociedade civil. Então, inicio a minha fala aqui só trazendo um exemplo bem prático do que são os conselhos, e aí eu vou trazendo algumas explicações, parte por parte do que é conselho, que lei cria, como que funciona. Então, vamos seguir assim. Alguém de vocês aqui já participou de algum tipo de conselho municipal? Temos uma pessoa que já participou, né?
O Conselho Municipal é diferente do Conselho Tutelar, tá? Vamos deixar isso bem claro. Inclusive, o Conselho Tutelar, o conselheiro eleito, ele é remunerado, ele tem um compromisso por 4 anos. O conselheiro de direito, não. O conselheiro de direito é voluntário e participa das reuniões, né? Então, como fazer para participar de um conselho? Primeiro, existem vários tipos de conselho. Existem os conselhos setoriais. O que é isso? Conselho setorial é quando trata de uma política específica. Por exemplo, nós temos um conselho setorial, o Conselho Municipal de Assistência Social. Por que ele é setorial? Porque ele trata exclusivamente da política de assistência social. E tem os conselhos de direitos. O que são conselhos de direitos? São os conselhos que tratam de uma determinada fatia da sociedade. Por exemplo, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A mulher, ela tem diversos direitos, certo? Direito ao trabalho, direito à saúde, educação, cultura, esporte. Então, o Conselho dos Direitos da Mulher, ele vai perpassar sobre várias políticas públicas. Concorda comigo? Ele vai ter que cobrar lá assistência social para garantir o atendimento, ele vai ter que cobrar a saúde para dar o atendimento. O Conselho de Direito, ele passa por várias políticas. E o Conselho afim, o setorial, ele é exclusivo à cobrança daquela política. Então, tem o Conselho da Assistência, que é setorial, o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, né? E tem esses Conselhos de Direitos, que é o que a gente vai mais tratar. Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho da Criança, Conselho da Juventude, Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Então, só se fiz uma separação do que é conselho setorial e o que é conselho de direito. Para eu participar de um desses conselhos, que foi a pergunta, eu preciso estar atento a algumas questões. Nós temos as conferências municipais, que elas dão as regras para compor o conselho. O conselho, quando ele é paritário, ele indica quem serão os representantes e quantos serão. Pegando o Conselho da Mulher, que eu falei agora há pouco, vamos dizer que o Conselho da Mulher tenha 10 vagas no total. Dessas 10 vagas, 5 são do governamental, são 5 representantes do município, e 5 da sociedade civil. Quando fala de sociedade civil, ele traz outras regrinhas também. Na lei municipal, diz assim: desses 5 da sociedade civil, um representante vai ser indicado por uma categoria. O que é categoria? A categoria dos psicólogos, dos advogados, dos assistentes sociais, dos pedagogos. Então, aí essas categorias vão lutar por essa vaga. Vamos dizer que a categoria dos pedagogos vence essa vaga. A categoria vai indicar o representante. Pode ser a senhora o indicado, mas a vaga não é da senhora, a vaga é da categoria. Certo? Aí, dentro da sociedade civil, pode ser também ter representantes dos usuários. O que é isso? Pessoas que usam o serviço. Geralmente se dá um privilégio de um maior número de vagas para usuários. Por quê? É quem entende da causa. Quem está ali sofrendo na pele a dificuldade de não ter um atendimento social digno, um atendimento de saúde. Então, assim se compõe o conselho. Certo? Então, cada conselho de direito, ele tem uma lei específica e que ali na lei diz o número de componentes e quais são as categorias que podem compor esse conselho. E aí que tem que ficar atento para se colocar à disposição dessa categoria que conseguir o pleito para ser um representante. Os municipais de direitos. O que é? Os conselhos municipais, também chamados de conselhos de políticas públicas, são uma das ferramentas que possibilitam ao cidadão uma participação ativa no processo de criação de políticas públicas no Brasil. Então, por isso que eu disse anteriormente, é um espaço democrático e participativo, em que é ali que são discutidos os assuntos para que posteriormente o executivo possa efetivá-los. Isso é importante também.
Os conselhos não executam nada. Quem executa é o poder público, são as entidades. Mas, para se executar, é prudente que todos os assuntos antes passem pelos conselhos. Lógico, de acordo com o assunto que vai ser discutido. O secretário de esporte vai remeter ao conselho de esporte um assunto que cabe a ele. E o de saúde ao dele e assim por diante. Né? Diferente desses conselhos, dos conselhos de direitos que eu citei anteriormente. Os de direitos são os mais complexos que nós temos. Por quê? O conselheiro de direito, seja ele da mulher, da criança, do idoso, ele tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que saber o que é aprendido na saúde, o que é aprendido na educação, no esporte, na cultura, para que possa cobrar a secretaria afim. Trazendo de novo lá ao Conselho da Mulher, eu dei o exemplo. Chegou lá no Conselho uma denúncia de que a unidade de saúde não está fazendo os atendimentos necessários com relação a alguma prevenção da saúde da mulher. O que o Conselho da Mulher tem que fazer? Fazer um ofício diretamente ao secretário de saúde e questionar por que motivo não está sendo disponibilizado o número de vagas suficientes para atendimento a essas mulheres. Aí a Secretaria de Saúde remete um ofício a esse conselho, justificando ou dizendo que não procede, dando direito de defesa, e aí o conselho toma suas providências. Sem entender plausível a justificativa do gestor, arquiva. Senão, o conselho, por exemplo, tem o poder de encaminhar ao Ministério Público a denúncia, a outros órgãos de controle. Só para entender como que é importante essa participação dos conselhos de maneira efetiva. Infelizmente, é possível que você quase nunca ouviu falar nesse tema. É porque os conselhos de fato são pouco divulgados e, consequentemente, ficam invisíveis para boa parte da população. Então, como a gente fez aqui uma simples pergunta, quem já participou? Tivemos uma ocasião. Então, isso é normal, infelizmente. Poucas pessoas estão dentro dos conselhos ou sequer sabem o que é um conselho e sabem da sua importância. Então, por isso, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre, porque não é um tema muito comum. Qual a sua finalidade? Essa forma de participação social ocorre em âmbito federal, estadual e municipal, e foi uma conquista do povo. A ideia dos conselhos surgiu antes da formulação da Constituição de 1988, a partir do debate das mobilizações populares que reivindicavam a institucionalização da presença da sociedade civil nas decisões tomadas pelo Poder Executivo. Dentro dos conselhos, a população pode verdadeiramente exercer sua cidadania, participando da construção de políticas públicas, leis, ações e tudo que tem influência sobre a cidade e que se vive. Então, aqui traz um pouquinho do que eu expliquei. Quando trata-se de Conselho Estadual e Federal, como funciona? Nós temos alguns debates que são a nível municipal, né, e outros, como está dito ali, estadual e federal. Inclusive, nós temos conferências municipais, estaduais e federais. Por quê? Porque tem situações que ultrapassam o poder do prefeito, que depende da atribuição do Estado ou do presidente. Então, por isso que existem os conselhos em todas as instâncias para fazer esse mesmo papel de cobrar que os serviços sejam executados conforme a legislação. Aqui um pouquinho da paridade que eu já expliquei. Sociedade civil versus poder público. Os conselhos municipais ou populares são espaços compostos por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. Metade dos membros são provenientes de órgãos da sociedade civil, enquanto a outra metade são representantes do Estado. Quando eu coloco ali sociedade civil versus governo, não é que é uma briga, tá? Muito pelo contrário. A gente tem como cultura, na nossa secretaria, por exemplo, sempre que um assunto torna-se um tanto quanto polêmico, a gente entende que tem que ser um pouco mais debatido. Porque nunca a gente quer, num pleito de 10 votos, que nós façamos
tenhamos uma vitória de 6-4. Por quê? Se teve 4, que ainda uma boa parte não se sentiu convencido que aquilo é importante. Então, pode ser que aconteça um debate tão acirrado, mas normalmente a gente procura ir tão profundo na discussão antes de ir para o conselho, para que os votos sejam sempre unânimes. 10 votos favoráveis, pronto. Sociedade civil e governo vão junto com essa causa. Então isso é importante também. Mesmo sendo uma democracia, entendemos que ter sanadas todas as dúvidas e isso se refletir nos votos totais é importante também. Funcionando. A participação popular é garantia constitucional nas áreas de seguridade social, educação, entre outros. Por isso, normalmente existem vários conselhos em um único município, pois cada um trata de uma área diferente do interesse público, como educação, saúde, infância e juventude, direitos da mulher, mobilidade urbana, meio ambiente, entre outros. Então são diversos os números de conselhos existentes, a nível municipal, estadual e federal. Tanto que na frente eu vou mostrar uma estatística bem interessante ali de número. A denominação desses conselhos pode variar de acordo com as suas atribuições e a área em que atuam. Os conselhos citados pela Constituição, como Educação, Saúde e Assistência Social, são conselhos municipais de políticas públicas, pois neles há, de fato, todo o debate e tomada de decisão em torno dessas políticas. Nesses espaços, a sociedade civil pode intervir na implementação de políticas públicas, questionar o seu funcionamento e propor alterações e melhorias. Afinal, é o povo que sente as consequências das medidas do poder. Então aqui, mais uma vez, enfatiza a importância dos conselhos para monitorar e fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal. E isso, pessoal, é constante. Não é só num assunto lá que o valor é maior, uma aplicação ou um investimento. Esse monitoramento e acompanhamento tem que ser permanente. Tá? Temos um complicador que são trabalhos voluntários, como eu disse. Muitas pessoas lá que compõem o conselho da sociedade civil têm o seu trabalho formal, e isso também dificulta um pouco a sua participação. E é um tema que nós temos debatido intensamente. Por quê? Já se tentou, por exemplo, fazer as reuniões dos conselhos à noite. Só que aí à noite o pessoal não participa porque já está cansado da rotina do dia. Aí quando faz de dia, não participa porque tem atividade, no seu trabalho. Então a gente ainda está buscando uma estratégia para que consiga contemplar a todos. Esse é um desafio que nós temos. Já em conselhos municipais de outras áreas, como direitos da mulher, da juventude, do meio ambiente, a função pode ser consultiva, dependerá do que estiver disposto na lei orgânica de cada município. O que quer dizer isso? Cada conselho tem um poder, uma atribuição. E onde está especificado isso? Na lei municipal que eu crio. Então temos alguns conselhos, por exemplo, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. É um modelo que nós temos em nosso município, que ele é consultivo. Então ele não tem o poder de dar uma deliberação e dizer assim, eu sou contra essa aquisição ou esta ação. Ele não tem, em sua finalidade legal, a lei que ele criou não traz isso. Então, ele é apenas um conselho consultivo. Ele faz proposições, consulta o executivo, mas mais um tom mais simples, diríamos assim. Diferente do conselho deliberativo. Por exemplo, apresentamos o orçamento 2020 da assistência social e o Conselho de Assistência, que é deliberativo, fez uma resolução dizendo: não aprova esse orçamento 2020. Aí nós temos problema. Por quê? É um conselho que em sua lei diz, deliberativo, tem poder de garantir uma ação ou desaprovar uma ação. Então, trago aqui a diferença entre conselho deliberativo e conselho consultivo. Normalmente o tempo de cada mandato é de 2 anos, mas
onde registra isso é a lei municipal. Nada impede que, de repente, um conselho que seja criado agora tenha 4 anos de mandato. Desde que a sua lei diga que tem 4, não tem problema também. Né? Outra questão importante nessa pergunta nós temos nos conselhos representantes titulares e representantes suplentes. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu sou titular e o senhor é suplente, algum dia eu não poderia, o senhor tem que ir lá e garantir a nossa representação. E também tem algo bacana em algumas leis municipais de alguns conselhos, que para a sociedade civil é obrigatório que tenha uma troca. Se é de 2 anos o mandato, eu sou um ano titular e a senhora é um ano suplente. Depois do segundo ano, a senhora é titular e eu suplente. Inverte. Isso é bacana também porque todos podem participar. Tem alguma punição sobre falta? Em alguns conselhos, eles trazem algumas regras. 3 faltas consecutivas, você perde a categoria ou a entidade perde a sua vaga no conselho. E essa vaga é passada para o suplente. Normalmente essa briga é muito acirrada nos casos de entidades. Por exemplo, o Conselho de Assistência tem 5 vagas para entidades assistenciais, que compõem lá o Conselho. A entidade indica um representante titular e um representante suplente, que são as pessoas que também trabalham na entidade. Se essas pessoas faltarem por 3 vezes consecutivas sem justificar, perde a vaga a entidade. E essa vaga é passada para a 6ª entidade que ficou de suplente. Entidades extremamente acirradas, usuários extremamente acirrados. Existe e é bem acirrado assim, no embate. Né? Até porque tem muitas situações de conselhos que envolvem captação de recursos. Em que, óbvio, o conselho, a entidade, por exemplo, estar dentro de um conselho que tenha recursos para deliberar, ela tem um poder de voto, com certeza tem também um poder de influência para conquistar ou não o benefício. Quando eu falo em benefício, não é algo errado, tá? É um recurso para comprar equipamento para atender mais criança, né? Para atender mais idoso. O benefício que eu digo, a luta é nesse sentido. Tanto nós temos no nosso município mais de 30 entidades assistenciais, que são as entidades sem fins lucrativos, né? Que fazem um trabalho magnífico e são modelo a nível nacional. Então, por isso que sim, algumas categorias são bem acirradas. A categoria dos trabalhadores também. O que é a categoria dos trabalhadores? Temos dentro do Conselho, dentro da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, assistente social, psicólogos, agentes administrativos, pedagogos, em que eles podem sim pleitear uma vaga como categoria. E não como governo, vamos dizer assim. Os que são representantes do governo, preciso explicar também como eu acabei me aprofundando nessa área, porque é mais nossa alçada, né? Vamos dizer que o Conselho tem 10 vagas ao total, 5 governamentais. E lá diz que assim, o Conselho de Assistência é 3 vagas da Secretaria de Assistência Social e uma vaga da Saúde e uma da Educação. Aí eu, como secretário, eu indico quem são os meus 3 titulares e os meus 3 suplentes. Aí o secretário de saúde indica quem que é o titular dele e quem que é o suplente dele. Quem que é a de educação, assim por diante. Aí vocês podem me perguntar, mas você é doido, você está falando de assistência social e o que a educação e a saúde vão lá dentro? Tem tudo a ver. Nessas políticas setoriais, nós temos muito trabalho intersetorial. Então, por isso a importância de ter um representante da saúde dentro do Conselho de Assistência, da educação dentro do Conselho de Assistência. Assim como a assistência social tem uma vaga dentro do Conselho de Saúde. Por esse motivo, por ser um trabalho intersetorial. E o que o Conselho ganha com isso? Ganha tudo. Por quê? Num debate lá, quanto mais pessoas com conhecimentos diversos tiver, melhor. Porque às vezes se aprova uma situação que ninguém se tocou. Nossa, mas se nós aprovarmos isso, vai dar um prejuízo lá naquele outro lado. Lá naquela outra situação. Né? Então, por isso, quanto mais pessoas com conhecimentos diversos tiverem nos conselhos, melhor. Sejam eles com profissões diversas, sejam eles usuários do serviço,
Cada um vai trazer um pouquinho da sua experiência para ajudar no debate. Normalmente as reuniões são feitas uma vez por mês. Depende, aí o conselho define em plenária, né? Temos alguns conselhos que preferem fazer a reunião centralizada na prefeitura, por exemplo, como o Conselho de Saúde. Se eu não me engano, é na primeira segunda-feira do mês à noite, na prefeitura. O Conselho da Criança já tem um perfil diferente. É durante o dia e é feito nos serviços ou entidades. Um dia, um mês é na PAI, no outro mês é no Recanto da Criança, no outro mês é lá no CRAS Cascavel Velho. Então, depende. E para o senhor ter um conhecimento lá, eu me interessei pelo Conselho de Saúde. Quero saber como que faz para participar. Ou ter lá a voz. Né? Quando eu digo ter voz, não é porque você não é um conselheiro nato, que a gente fala que tem poder de voz, você não pode participar. O conselho é aberto a todos. Se o senhor for no Conselho de Saúde tiver uma dúvida em um assunto, o senhor tem o poder de voz. Ergue a mão lá, quero fazer uma pergunta. Pode. O senhor só não pode votar na hora da aprovação ou não. Mas se o senhor tiver, por exemplo, interesse de participar do Conselho da Assistência, procura assistência social, lá tem uma secretária executiva que a gente fala, que é uma pessoa que faz as agendas do conselho, faz as reuniões de comissão, onde se discute também internamente. E aí a gente tem a data. Normalmente é fixa, tipo o conselho da primeira quarta-feira do mês. E assim por diante. Cada conselho tem um dia fixo e o local também pode variar. Esse dado é bem interessante. Eu quero dar um bônus ao gráfico, que é um site bem bacana. Politize. Foi de lá que eu tirei algumas informações e também tirei este gráfico. É uma informação de 2017, em que temos ali o número de conselhos em algumas áreas, esse número a nível de Brasil. Conselhos de saúde, 5.425 conselhos de saúde no Brasil. Na sequência, quase empatados, ali tem assistência social e educação, com 5.036 assistências, 5.010 conselhos de educação. Aí, logo na sequência do Conselho da Criança, 3.948 conselhos. Está bem importante também. E assim por diante, pessoal. Aí, Conselho de Trabalho e Emprego, de Meio Ambiente, Turismo, Habitação, Transporte, Política Urbana. Então, para vocês verem como que temos muitos conselhos em diversas áreas. Isso é um dado geral para o nosso país. Muito importante. Os conselheiros, ou seja, os representantes oficiais de cada conselho, normalmente mudam a cada ano e tem um número fixo. Entretanto, as reuniões são abertas a toda a população, então todos podem participar. Características dos conselhos. Conselhos municipais são órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, e às vezes apenas consultivos, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Permanentes, porque são determinados pela Constituição, além de criados por lei orgânica e regulamentados por seu regimento ou estatuto. Como o próprio nome diz, né, pessoal, o conselho ele tem que ser contínuo, permanente. Então o conselho não pode existir, surgiu um assunto, agora nós vamos se reunir. Não, ele tem que ser permanente. Todos os meses tem que ser agenda, tem que ter agenda, nem que for para tratar de um assunto, uma pauta, tem que haver a discussão. São colegiados porque existe sempre uma mesa formada pelos representantes oficiais daquele conselho, e essas pessoas são chamadas conselheiros e têm responsabilidades perante o órgão. Geralmente não são remuneradas para exercer essa atividade e elas fazem parte do órgão no caráter formal, cumprindo o mandato de 1 ou 2 anos. Foi a pergunta que a senhora fez agora há pouco. Então, depende muito da lei que constitui o conselho. Normalmente as nossas leis seguem essa regra de 2 anos de mandato. São órgãos deliberativos, porque visam a discussão que será encaminhada e transformada em uma ação. Por vezes, em uma política pública, determinam a ocorrência ou não de ações públicas, mas não lhes é atribuído executar a ação, que foi o que eu já expliquei também. O conselho ele indica, ele cobra, mas nunca ele vai executar nada. Quem executa, como o próprio nome já diz, é o poder executivo.
Assim como no caso do nosso legislativo. Ele legisla, cria leis, fiscaliza, mas quem tem que executar, então sempre é o executivo. Tá? Isso é importante também. Propõem, fiscalizam, controlam e deliberam. As principais funções dos conselhos municipais são propor diretrizes das políticas públicas e fiscalização, controlar e deliberar sobre tais políticas. Quero trazer um exemplo prático dessa lâmina aqui. Nós temos muitas ações na área da criança e temos, obviamente, um conselho da criança atuante. Quando nós vamos captar um recurso do Estado, por exemplo, é obrigatório que se eu receba, o município recebe 10 mil reais, eu tenho que passar pelo conselho assim, ó, com esses 10 mil reais eu vou comprar um notebook, vou comprar 5 cadeiras, vou comprar uma longarina e vou comprar um freezer. Aí o conselho analisa, vê se para aquele público que eu disse que vai ser o recurso é compatível esses produtos. Aí o conselho diz, aprova ou não. Se o conselho não aprovar, esse recurso não vai ser gasto. Eu não posso gastar esse recurso. Aí eu tenho que passar para o conselho outra proposta, ou o próprio conselho me indica, ó, tira esse freezer e coloca aí uma bicicleta. Aí eu posso executar como poder executivo. Caso contrário, se eu quiser insistir, eu posso. Mas aí o que o conselho faz? Ele vai e me denuncia porque eu não segui o que o conselho determinou. Só para você sentir o poder que tem os conselhos municipais deliberativos. Mas denuncia para o Ministério Público. Denuncia o Ministério Público. Dizendo, olha, ele está comprando um freezer para as crianças em que ele atende lá no campo de futebol, que ela nem tem energia elétrica, quem quer um freezer? Tem que ter um argumento, lógico, por que não aprovar o recurso, né? Temos muito dessas questões assim, mas por que você está querendo um ar-condicionado? Você não tem nem computador para atender, por que você não compra um computador depois compra o ar? Tem muitos questionamentos como esses no dia a dia. Aqui em Cascavel, até quanto tempo faz que existem esses conselhos? Os conselhos, eu estou há 13 anos na secretaria. Desde que eu estou lá, eles já estão presentes, participativos. Então, eu acredito que desde a criação da política pública, política de assistência social, ele existe. Até porque, quando da criação da política, ele já vem ali indicado que deverá existir um conselho que o fiscalizará. Até vou trazer isso, puxando um pouquinho a sardinha do nosso lado da assistência social, a criação da Lei Orgânica de Assistência Social, da nossa política afim, que ele traz bem isso, essa pergunta. Da criação da política, um dos critérios ou regras para ela existir, ela tem que ter um fundo específico para captar recursos, ela tem que ter um conselho que fiscalize. Então tem algumas regras, entre elas é a existência de um conselho. E eu, como gestor, repito, os conselhos hoje são uma ferramenta fantástica para que a gente garanta a legalidade dos processos, nos dá segurança para o uso dos recursos, porque é um espaço democrático. E eu garanto que, se for levado de forma muito séria, nenhum uso de recurso que for aprovado pelo Conselho será, muito pouco provável, será questionado. Existem realidades diferentes dentro do nosso país. Nós temos uma visão de que a existência dos conselhos nos fortalece como Poder Executivo. Porém, tem municípios que veem que não apoiar a existência de um conselho é bom para que ele faça coisas que não devem, que a senhora está dizendo. Então, muitos municípios, como não incentiva a existência de um conselho, o conselho morre. Por quê? Os conselhos, eles têm que ter um financiamento. Eu não tenho como querer que o conselho exista se o executivo não dá um servidor para fazer as agendas, um servidor para organizar a pauta, um servidor para convocar os conselheiros. Mas existe uma verba que o Estado e a União destina para esses conselhos, não é assim? Ou Não. eu estou errada? Mas se está na Constituição que tem que ter um conselho, então tem que ter uma verba específica para cada conselho. A regra é a seguinte:
conselhos a níveis municipais têm que ser cofinanciados pelo Poder Executivo Municipal, os conselhos estaduais pelo Estado, federal assim por diante. Por isso que eu disse, vai muito do perfil de cada região, de cada território e a sua realidade. A nível municipal, nós incentivamos a existência dos conselhos. Nós temos ali secretário executivo, nós temos uma assistente social que é técnico de apoio, nós temos um administrativo, nós temos estagiários, temos computadores para notebooks para ir nas reuniões, projetores. A gente incentiva os conselhos. Mas poderia, se pegarmos uma cidade lá da região norte e o gestor falar, não vou investir em conselho, não vou dar servidor, não vou dar estrutura, não vou dar nada, não tem como o conselho sobreviver. Vamos dizer que a assistência social não tem conselho. E a população entende. Tem a política de assistência social não tem conselho, tem que criar um conselho. Primeiro passo, vai ao gestor municipal, prefeito, precisamos criar um conselho. Aí, dependendo da resposta dele, aí faz a sua atuação. Por exemplo, o gestor fala, não vou criar conselho. Como a Constituição diz que tem que ter, vai e faz o indicativo ao Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público é oficial, gestor, você tem 30 dias para me dar aqui a resposta sobre isso da criação desse conselho. E aí vai ter as implicações legais. Se ele insistir nesse erro, ele pode ser até tirado do mandato. É um processo extremamente sério. E essa rotina de cobrança, ela é constante e acaba não sendo às vezes público. Por quê? É esse trabalho bem informal. Tem informação disso e que não está acontecendo isso. Vai ao Ministério Público, o Ministério Público oficia, defende, coloca, até que se efetive a sua existência ou não. Se ele insistir nesse erro, ele pode ter suas penalidades. Tem situações, por exemplo, mais drástica a perda do mandato, né? Elas podem, por exemplo, impetrar com multa diária de tantos mil reais. É o Conselho Municipal de cada área que promoverá uma lei ou uma ação que o Estado queira tomar sobre determinado assunto. Portanto, quando os conselhos existem, a deliberação de novas ações do poder público passa por um grupo composto por representantes da sociedade civil, antes de realmente ser implantado. Trata-se de uma influência significativa da sociedade civil sobre as ações do poder público. Que é essa opinião do município. Eu vou contratar um serviço de lavanderia. E na assistência social nunca teve uma licitação de lavanderia. Leva ao conselho, pretendemos utilizar 10 mil reais por mês para lavanderia. Por quê? Nós não temos profissionais concursados que tenham a atribuição de fazer a lavagem de roupas. Para isso, eu preciso desta ação que é contratada na empresa de lavanderia. Conselho, você respalda a nossa decisão e aprova? Sim ou não? Aqui que traz novas ações. É diferente, por exemplo, eu não preciso mandar conselho, eu posso comprar alimento? Que alimentar um coqueiro. Por exemplo, nós temos 500 pessoas acolhidas hoje no nosso município. Criança, adolescente, mulher, idoso. 500. Então, vai muito dessas ações mais inovadoras, diferentes, que podem trazer um novo polêmico. Há também a previsão de controle de recursos, por exemplo, na área de saúde. O Conselho Municipal da área aprova o orçamento previsto para determinado ano. Além disso, gerencia gastos feitos em determinado programa ou ação específica, como, por exemplo, a verba destinada à vacinação emergencial contra a gripe. Para existir uma ação dessa, a população deve estar ciente que está tendo um surto de gripe, precisa fazer alguma coisa. Aí o gestor determina, vamos fazer uma vacinação emergencial, para isso eu vou investir tanto. Aí o conselho respalda, que é algo diferente. O orçamento é bem interessante também. A cada trimestre a gente passa nos conselhos o que a gente investiu. Por exemplo, Conselho da Criança, eu investi nesse trimestre 5 milhões na área da criança, sendo para o Eureka 1, o Eureka 2, o Crastal, o Crastal. O
conselho analisa isso, aprova ou não. Uma rotina bacana dos conselhos é que não é eu levar uma pauta aqui para o conselho vocês saberem agora e vocês votarem. Dentro dos conselhos tem as comissões. O que é comissão? Os conselheiros da plenária geral se subdividem em comissões. Tem o conselheiro A, B e C que faz parte da comissão de orçamento e finanças, o D, E e F que faz parte da comissão de políticas. De acordo com o assunto que vem, vai antes para essa comissão, ele se empodera do assunto, se apropria e ele dá um indicativo. Plenária, somos a favor dessa demanda por isso, por isso, por isso. Aí o indicativo vai para a plenária, e aí quando vai para o coletivo, como está aqui, aí se tem mais razoabilidade de se aprovar ou não. Porque se fosse diferente, eu posso trazer um assunto maluco aqui, ter um discurso bom e vocês aprovarem, né? Então por isso que obrigatoriamente os assuntos eles passam antes de uma plenária geral, passam por essas comissões. Se eu mando para o conselho para aprovar R$10 mil para a compra de alguns equipamentos e a comissão tem uma dúvida, por exemplo, ela remete para mim. Ainda não vamos colocar em votação porque eu preciso que você me esclareça o porquê desse valor aqui para esse freezer, que no comércio custa 3 mil e aqui se colocou R$3.500. Aí eu tenho que responder, olha, é R$3.500 porque foi feito 3 orçamentos, as empresas que cotaram A, B e C conforme anexo aqui, na média ficou 3.500 e aqui estou justificando por que valor 3.500. Então sempre quem demanda, eu demando para o conselho um assunto. O conselho tem dúvida, ele devolve para mim e busca sanar. Se ele entender que não é o suficiente, ele não aprova. Então sempre quem demanda é que tem que responder para o conselho e esclarecer. Cada secretaria tem um setor estatístico. Por exemplo, nós temos lá na Secretaria de Assistência Social a gerência da vigilância socioassistencial. A gente tem um prontuário eletrônico que todo atendimento é feito via sistema. E é esse sistema gera um preenchimento que nos dá as estatísticas, que nos gera dados, informações, para que a gente possa unir, seja o conselho da mulher, da criança. Por exemplo, se for criança, temos ali número de trabalho infantil identificado no município, temos números de negligência, violência sexual, abuso sexual. Então, é através desses dados que nós unimos determinado conselho, assim como a saúde tem um deles, a educação também é uma política muito avançada, que também tem as suas ferramentas de controle, né? Então, o cruzamento de dados, é isso? De muitos dados. Até porque nós temos um alcance muito grande, né? Pegamos o nosso exemplo. O município de Cascavel tem mais de 8 mil servidores. Pensamos, qual empresa hoje tem 8 mil servidores? Então é uma grande empresa com 8 mil servidores com um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões. Então tudo é muito grande, né? Tudo é atendimento, são repetições de atendimento, isso acontece muito, por exemplo, na saúde, no social acontece demais também, né? Quando a gente fala de atendimento, não quer dizer que é a mesma pessoa, ou pode ser a mesma pessoa. Por exemplo, o cidadão vai lá no CRAS pedir um auxílio de alimentação, pode ser que ele vá um dia, faz uma entrevista, é concedido um benefício, daí um dia ele volta, mais um atendimento para aquele cidadão, é a mesma pessoa. Chegamos a alguns casos de ter 10 atendimentos para a mesma pessoa no mês. Então depende muito da política em que é atendido, né? Tem um número específico. Tá, esses conselhos eles não interagem com o legislativo, só eles interagem com o executivo, é isso? Eu entendi? Isso. Por que isso? Porque o legislativo já tem o seu papel de fiscalização. Tanto que recentemente gerou uma certa polêmica. O Conselho da Mulher tinha em sua representação, uma das vagas era do legislativo. Fizemos uma consulta jurídica e entendeu-se que o legislativo não deveria estar dentro do Conselho da Mulher. Por quê? O legislativo já tem o seu papel de fiscalizar. Chega a ser redundante. Deveria, pelo menos, né? O papel tem, agora. Isso. Mas em sua finalidade específica já é a fiscalização. Outra questão importante também, quando eu falo em conselho municipal,
eu não posso ter órgãos que representem aquele Estado. Por exemplo, eu não posso ter um Conselho Municipal de Assistência Social, policial. um colégio estadual. Não faz sentido, né? É outra instância. Ou uma delegacia, fazendo parte do Conselho da Assistência Municipal. Isso é uma outra regra também bem importante a gente entender. Então, o Conselho Municipal, como o próprio nome diz, são pessoas que representam entidades como usuários da cidade. Não faria sentido, né? Não é sempre um Conselho Estadual. Aí uma atuação de rede, como ele explicou, que é diferente do Conselho. Diferente, justamente. Rede, como o próprio nome diz, é para abraçar a situação e resolver. E muitas vezes para resolver depende de um serviço municipal, estadual, até federal, quem sabe. Identificado uma violência, o Conselho Tutelar encaminha a delegacia, que é um órgão estadual, a delegacia estadual remete mais informações ao CREAS, que é municipal, que remete à escola, que é municipal, que remete a uma escola estadual. Então, é uma verdadeira rede mesmo. Vai a informação, volta, e para isso nós temos as referências e contra-referências. São documentos em que são registrados. Olha, serviço, o que aconteceu nesse caso? Você já viu se está certo isso, está errado? Ele volta. Mas aí é uma situação de serviço, não de conselho. Isso foi bem bacana essa conversa. Eu queria uma informação, você falou assim, vamos supor, tem que comprar uma geladeira. Vocês estão subordinados ao orçamento municipal ou vocês têm um orçamento, o município passa um orçamento específico e são limitados ou a qualquer momento você pode pedir um reforço de caixa para o terceiro? Então nós temos três possibilidades. Nós temos recursos municipais, estaduais e federais. Trazendo novamente a realidade para a minha pasta, Secretaria de Assistência Social. Hoje nós temos um orçamento anual, que será para 2020, de 57 milhões. Destes 57 milhões anuais, 49 milhões é recursos municipais. E a pequena fatia estadual e federal. E quando fala de recurso municipal, é como o orçamento da nossa casa. Se eu ganho R$1.000, eu não posso gastar 1.001. Vocês concordam comigo? Então, por isso a complexidade de você ser um prefeito, um gestor municipal. Porque você tem uma estimativa de um salário, como eu falei aqui, né? Trazendo para a realidade da nossa casa. Só que diferentemente da nossa casa, que é algo mais concreto, salário, pode ser que 1,3 bilhão que eu disse se efetive como real, pode ser que a população não contribua com os impostos e esse 1,3 bilhão que era previsto se torne 1 bi. E aí, como que faz com os 300 milhões já estão planejados no gasto? O que eu vou deixar de fora? Será que eu vou deixar de atender social, vou deixar de atender saúde, a educação? Por isso que é uma balança muito complexa de você conseguir equilibrar e agradar todo mundo. Porque seria um panorama ideal eu firmar, eu vou ter ao final, eu vou ter durante esse ano 1,3 bilhão, isso é fato. Eu posso comprometer esse dinheiro que vai estar aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter só uma perspectiva. E essa perspectiva que eu digo, não é só da população destinar o seu IPTU ou não destinar. Pode ser que o próprio governo estadual tenha um compromisso de passar ou passe, ou federal, da mesma forma. Então, por isso que a gente tem que ter uma gestão muito atenta para a gente não firmar compromisso que a gente não pode cumprir, porque daí na prática o que vai acontecer? Eu vou contratar a empresa do senhor, daí vai chegar na boca do caixa nova, não vai ter dinheiro para te pagar porque eu não arrecadei o que eu pensava que ia arrecadar. Aí começa a ficar feia a situação, né? Então, é um equilíbrio que tem que existir, uma responsabilidade. Daí a gente entra em outra lei de responsabilidade fiscal. O executivo faz as estimativas, né? Em cima das estimativas ele manda o legislativo que aprova o orçamento ou não. Mas ele já faz esse orçamento maior para poder gastar. Não. Ele faz a previsão do orçamento em cima do que é possível captar e em cima do que ele tem previsão de executar de serviço.
Só que do que ele tem previsto de captar, é difícil você firmar, ó, vai ser certinho esse valor. Porque depende do cidadão, por exemplo, perdeu o emprego. A primeira coisa que para de fazer é pagar o imposto. Não é por mal, é por uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, eu diria, né? Eu vou comprar alimento, eu vou pagar o imposto. Não é que eu estou querendo fazer uma apologia que não deva pagar imposto, não. Pelo contrário, a gente tem que captar mais recursos para a gente poder ter melhores atendimentos. Eu estou fazendo um comparativo aqui como é uma realidade bem complexa de você debater. Né? Porque o prefeito hoje tem que se ligar muito para a lei de responsabilidade fiscal, né? Se acontecer isso em cada centavo que gasta, vai prestar um pouco também, onde foi, né? Então, quem cadeia isso, né? A lei de responsabilidade fiscal traz o seguinte: se eu gastar mais do que eu arrecadei, eu vou ser punido. E é o que começa a acontecer: eu deixo de pagar o fornecedor, eu deixo de pagar o servidor público, é por aí. É destinado a certa área. Portanto, fiscalizar os trabalhos feitos ou não pelo órgão executivo é de seu interesse máximo. Da criação de um conselho municipal. Vamos lá. Qualquer cidadão ou grupo da sociedade civil tem condições de propor e articular a criação de um conselho. Para isso é necessário que uma lei municipal o crie, e leis podem ser propostas por iniciativa popular. Essas propostas teriam que seguir o trâmite formal de qualquer lei, ou seja, ser aprovado na Câmara de Vereadores e pelo prefeito. Feito isso, é criado um novo conselho municipal. Então, esse slide traz bem aquela pergunta que a senhora fez no início: como criar um conselho? Tem a vontade popular, tem a necessidade? Aqui é o caminho. Regulamento. Caso aprovado, o conselho deve ter o seu próprio regimento ou regulamento, que deve ser formulado pelos seus representantes. Nele devem constar seus objetivos, sua composição, seu caráter, que dispõe sobre ter ou não as características citadas acima, em ser deliberativo, colegiado, permanente e consultivo. Então, aprovou a lei. A lei normalmente ela traz algumas diretrizes mais gerais. Aí o conselho, tendo a lei, ele tem que fazer o seu regimento, que são os pormenores, detalhado. Que é aquele exemplo que eu dei: se faltar 3 vezes consecutivo, o regimento diz que tem que passar para o suplente a vaga. Então é o regimento que vai trazer esses pormenores. Então, da participação. Todas as reuniões de conselhos de políticas públicas devem ser realizadas em local de fácil acesso para o público, com horário, data, local e pauta divulgados com antecedência. Por isso, informe-se sobre os conselhos existentes no seu município e experimente comparecer a uma das reuniões de um conselho no seu interesse. Os conselhos são abertos a todos, só ter essa informação precisa. De conselho geral, eu trouxe essas informações. Daqui para frente, eu vou trazer algumas informações da política de assistência social. Uma política é realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil para garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão. Ainda falando sobre as políticas públicas da assistência social, ela realiza-se de forma integrada as políticas setoriais, tendo por objetivo promover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, e contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e dos grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais em áreas urbana, rural, além de assegurar que as suas ações garantam a convivência familiar e comunitária. Resumindo esse slide aqui, nós temos como missão fortalecer a nossa família. Hoje, nós percebemos uma fragilidade muito grande nisso. As nossas famílias, devido a essa rotina do nosso dia a dia, estão desunidas, enfraquecidas. Esse é um ponto importante que a gente precisa debater mais, trazer mais a debate, discutir na sociedade. E também
ter esse trabalho intersetorial. Temos aqui, por exemplo, um profissional da área de saúde. Precisamos integrar saúde ao social. Social, saúde, educação, cultura, esporte. Porque uma pessoa, ela precisa dessas políticas no dia a dia. De que adianta ela ter acesso à educação se ela não tem acesso à política do trabalho? É um mínimo de dignidade, né? Então, por isso que é extremamente necessário trazer esse debate do intersetorial, trazer questões muito primárias da família, para que a gente consiga reverter esse quadro nosso atual. Quando eu disse anteriormente de 500 pessoas acolhidas, não digo isso como algo legal. Quem nos dera é que nós tivéssemos 0 pessoas acolhidas, porque queria dizer que nossas famílias estavam bem receptivas aos filhos, às mães, aos avós, e esse número nos traz preocupação. 500 pessoas que estão sob o poder do poder público, isso não é um bom resultado. Então eu trago aqui essa reflexão para esse grupo, para a gente fazer essa reflexão. Precisamos ter um olhar para nossas famílias. Temos a lei da política de assistência social, uma lei federal, que é a lei orgânica de assistência social, que traz as nossas diretrizes, as normatizações. Nós temos um fundo também que deveria cofinanciar, e a gente também entende que como há uma transição de governo, há primeiro uma análise, né? Podemos também aqui só julgar, criticar. O recurso está fazendo falta para nós, a falta de repasse. Mas também tem que ter esse bom senso de aguardar as tratas de governo, entender as políticas do novo governo, e eu acredito que nós devemos sair dessa dificuldade, que é a falta dos recursos de outra esfera. O governo do Estado já tem contribuído com a gente, tem aumentado os repasses fundo a fundo, que a gente fala, que são aqueles repasses contínuos, sabe? Que garantem que a gente pode pagar folha de pagamento, que a gente pode garantir o alimento, material de limpeza. Diferente dos convênios. Convênio é quando vem um recurso assim, ó, tem 100 mil disponível. Você pega esses 100 mil, sabe que não vem mais. Como que faz para garantir a manutenção do espaço? Por isso que eu sempre insisto nos recursos fundo a fundo, que são repasses contínuos. Todo mês eu vou ter 50 mil para desenvolver o serviço. E aí tem que permanecer. Assistência social. Também traz algumas informações mais técnicas aqui. Eu vou explanar de forma mais objetiva a política de assistência social, em vez de ficar fazendo essa explanação através do slide. A política de assistência social, ela se resume em prestação de serviços e benefícios. Quando eu falo de benefícios, a política federal traz Bolsa Família, auxílio alimentação, kit natalidade, auxílio passagem, auxílio documentação. Isso são benefícios. Serviços é o CRAS que eu citei, é o CRES, é o acolhimento. Dá para diferenciar bem, né? Um é prestação e o outro é o benefício. Óbvio que quem concede os benefícios são os serviços. É o técnico do CRAS que vai lá e faz a visita na casa e diz: essa família aqui tem as características do Bolsa Família. Remete ao governo, o governo defere ou não o benefício daquela família. Para vocês entenderem, quando fala ali de proteção básica e especial, o próprio nome já se remete. Quando eu falo de proteção social básica, é um sentido de prevenção, que é o CRAS, os centros de convivência, quando a gente faz as atividades em grupo. Quando eu falo de especial, é que a coisa ficou um pouquinho mais complicada. Quer dizer que já teve uma violação de direito, que o pai abusou da filha, que o filho bateu no pai, e aí nós precisamos que o governo intervir. E aí o acolhimento que a gente fala. Tem que entrar na família e retirar a segurança daquela pessoa, retirar do seio familiar, que é o pior panorama que a gente tem, que é o que a gente não quer. Mas, estando posta a situação, a gente não pode ser negligente. Aí tem que realmente garantir a integridade daquela criança, daquele adolescente, da mulher, do idoso.
são esses 500 que estão acolhidos sob nossa responsabilidade no dia de hoje. Todos esses acolhimentos passaram por uma comissão antes de ser retirado das famílias. A comissão de acolhimento é algo bem inovador. Cascavel tem essa característica. Então, o que é a comissão de acolhimento? Chega uma notícia de que uma criança lá, a família está sendo negligente. Eu não vou chegar lá e já acolher a criança. Essa informação vai para uma comissão. Essa comissão é composta pela agente de saúde, pela coordenadora da UBS, da USF, aí chama a diretora da escola, chama a professora, chama o coordenador do CRAS, do CRES, e todo mundo reúne ali, sem a presença óbvia da família, né? E ali se debate. Temos ainda estratégias para que essa criança não seja acolhida? Olha, esse caminho ainda não foi seguido, vamos tentar se acolher? É de consenso? Sim, consenso. A comissão faz um documento conjunto lá. Vamos tentar mais uma vez. Essa comissão tem sido responsável para a gente conseguir evitar muitos acolhimentos, óbvio, sem ser negligente. Tem casos que vai para a comissão e infelizmente a comissão diz, olha, já foi encaminhado para a unidade de saúde, o CREA já atuou, o CRAS já atuou, a escola já fez seu papel e não teve jeito. Vamos ter que retirar a criança da família. A comissão daí respalda todo mundo junto, ó. É fato, vamos ter que tirar. Então essa comissão tem feito bastante diferença no serviço. Não que o CREAS ou a unidade de saúde está sendo omisso e não queira definir. É que quando você leva para o coletivo, a chance de errar é menor. Ali você tenta todas as alternativas de fato. Então isso tem sido muito bacana. Todos os benefícios são concedidos através de um crivo no serviço de assistência social. Bolsa Família. Temos um cadastro único, em que temos hoje 35 mil pessoas cadastradas nesse cadastro. Somos nós que fazemos. E ali é colocado todas as informações. O cadastro único, ele informa questões da política de assistência social, temos também informações da saúde e da educação, que são dados que compõem esse grande banco de informações da família. E que se esses dados são compatíveis com as regras do programa, o governo federal aí disponibiliza o benefício. Mas é o seguinte, vamos supor, o cara entra, e quanto que ele sai? Quanto vocês vão analisar se ele pode sair ou não? Tem regras de atualização, Mas ele períodos, né? Pelo menos uma vez no ano é obrigatória a atualização. A declaração de renda, que é uma das grandes polêmicas do programa, ela é autodeclaratória. Se comprovado que o cidadão está mentindo, dando uma informação divergente, ele pode ser responsabilizado e, inclusive, ser obrigado a devolver o que recebeu de forma indevida. Tivemos já casos no nosso município. Toda a secretaria que faz. É um corpo enorme de pessoas, né, que envolve não só a política de assistência social, como disse, tem as condicionalidades. Quem recebe Bolsa Família, ele tem que garantir que a criança está frequentando a escola, ele tem que ir lá na unidade de saúde. Isso tudo é alimentado pelas 3 políticas. Se um pai não está encaminhando a criança à escola, de pronto é interrompido o benefício, porque ele está cumprindo uma condicionalidade. Vocês fiscalizam esse... É constante. Aí nós temos ali no Bolsa Família os programas municipais. Por exemplo, nós temos o Promover, que é um programa de transferência de subsídios. É um cartão, valor de R$100. Tem um crivo técnico, é feita a visita. Se for perfil, recebe por um período. A lei traz 6 meses até 6 meses. Aí mensalmente vai na técnica na casa da pessoa e verifica. Está desempregado aí? Conseguiu outra forma de renda? Se sim, interrompe na hora e esse benefício já passa a outra pessoa. Tem um preconceito estabelecido de que as pessoas fraudam. Isso não é verdade. Eu
participei de várias visitas, faço questão muitas vezes de ir junto com os técnicos, sem fazer intervenção, eu só como ouvinte, e eu fui testemunho de casos assim. Até que me chegou lá para fazer a entrevista do Promover, que é esse programa dos R$100 que recebe através do cartão, ela pode comprar alimento, comprar limpeza e gás, e a pessoa fala assim, olha, obrigado, eu não preciso mais, pode interromper o benefício e passar para outra pessoa. Não foi uma nem duas, são diversos casos que acontecem. Ela disponibiliza na semana, por 3 vezes, a família uma quantidade de leite. Aí ela retira nas escolas estaduais. É um programa que ajuda muito também as famílias vulneráveis. É um desafio que nós temos como sociedade. Nós temos que trazer esse debate à Igreja Católica, às outras igrejas também, que ajudam muito, para nós pensarmos de forma coletiva de que forma conseguiríamos organizar. O papel do executivo não é querer controlar, eu não quero que a Igreja Católica dê mais cesta, não é isso. A gente só quer pensar junto um formato para que a família do seu Joãozinho receba a cesta dele que é de direito ou que ele precisa. Por quê? A gente sabe de situações que a família vai na igreja A, na igreja B, na entidade tal, e infelizmente acaba até comercializando. Por quê? Porque de fato ainda não tem esse nível de controle. Agradecer vocês mais uma vez, agradecer ao vereador Olavo pelo convite, e eu estou à disposição de vocês, para o que precisa, a nossa equipe está à disposição. De repente, me desculpe se eu não fui técnico, porque eu não sou técnico. Obrigado. Bom, pronto,